No programa Em Foco de hoje, a TV Judaica apresenta a segunda parte de um encontro marcante e necessário que aconteceu na Unibis Cultural, em São Paulo. Após acompanharmos na edição anterior o início deste diálogo inspirador, damos continuidade ao bate-papo Vozes do Agora, Encontro com Mulheres Protagonistas, um evento que reuniu mulheres de grande representatividade para refletir sobre desafios contemporâneos, identidade, responsabilidade social e, sobretudo, sobre a importância de enfrentar o antissemitismo que infelizmente volta a crescer em diversas partes do mundo. Participaram desta conversa Ana Beatriz Alckmin, Carol Maluf e Massima Nadim, com mediação da jornalista Mona Dorf, em um debate profundo, sensível e ao mesmo tempo firme, trazendo diferentes experiências e perspectivas que reforçam a importância da união, da informação e da coragem para combater o preconceito e defender os valores da liberdade e da dignidade humana. Nesta segunda parte, o público acompanha momentos ainda mais intensos do encontro, com reflexões importantes, relatos marcantes e ensinamentos que nos convidam a pensar sobre o papel de cada um de nós na construção de uma sociedade mais justa, consciente e preparada para enfrentar o ódio e a intolerância. Um conteúdo de grande relevância que reforça a importância de mantermos viva a memória, o diálogo e a educação como ferramentas fundamentais na luta contra o antissemitismo. Fique agora com a segunda parte desta palestra especial, aqui no programa Em Foco, na TV Judaica. Carol, eu tomei nota de um monte de coisas que você falou, fui anotando, porque acho que tem coisa que a gente precisa se aprofundar e pesquisar. Mas eu lembro que uma vez você falou para mim, e eu fiquei, nunca esqueci disso, mas também a gente nunca mais conversou sobre isso. E você falou uma vez que você tinha muito vivo na sua memória que esses ataques que os cristãos libaneses sofreram, que inclusive foi a razão pela qual provavelmente a sua família saiu de lá, foi um ataque muito sanguinário e muito violento, e que você não se surpreendeu com a violência dos ataques de 7 de outubro, porque você sabe que eles são tribalmente sanguinários e violentos. Então, que o grau de violência não te surpreendeu. Isso aí, a gente nem conversou nunca mais sobre isso, mas isso nunca me saiu da cabeça, porque quando as pessoas falam que existe uma possibilidade de negociação e de que vai ser uma negociação numa mesa de negociação, me vem sempre à mente de que esse é um ódio que vai pela luta, pelo sangue, pela morte e não dificilmente por uma mesa de negociação, porque não é essa a lógica, vamos dizer, de uma vertente que resolve os conflitos na base da estratégia sanguinária. Então, queria que você contasse um pouco disso, porque você falou muito brevemente aquela vez e nunca mais me saiu da cabeça isso. Então, Célia, quando você parte do princípio que a pessoa que está te agredindo não se incomoda em perder a própria vida durante esta ação, você já imagina que aquela pessoa está disposta a fazer qualquer coisa, inclusive morrer. E quanto mais gente ela conseguir levar com ela, melhor, porque faz parte da missão dela. Então, você imagina que alguém que é doutrinado desde a infância, de que quantos mais judeus e cristãos, as pessoas esquecem que essa expansão islâmica, por que Israel incomoda tanto? E porque eles não foram capazes, na cabeça deles, de exterminar Israel como foram capazes de exterminar os cristãos na região. Então, assim, o ódio pelo diferente, pelo cristão, pelo judeu, é muito mais forte do que o amor que eles têm pela própria vida. Então, eles são sanguinários, sim. E hoje, quando eles dizem assim, o Hezbollah está enfraquecido no sul do Líbano, é a hora que o Hezbollah mais vai atacar. Não existe a mínima possibilidade
do Hezbollah, ou do Hamas, ou do ISIS, ou dos Houthis baixarem as armas. Não existem. Existem, sim, alguns grupos de mulheres, que eu digo que são sempre as mulheres, que estão cansadas de terem suas famílias mortas, e que são gerações mais novas, talvez, e que foram expostas a um pouco de vida ocidental, mas é uma minoria que ainda tenta lutar internamente contra esses grupos terroristas. Mas a missão deles é matar. A missão deles é matar da forma mais violenta possível o maior número de pessoas. Então, isso não tem solução. Se chama Jihad. Jihad, isso. Como é que eu vou... Qual é a arma que eu tenho contra essa pessoa? Se ela não se incomoda de perder o filho, o pai, a mãe, o tio e a própria vida, eu não tenho leverage para conversar com essa pessoa. Não existe. E é incrível, porque quanto mais ela mata, e quanto mais eles morrem entre si, mais próximos eles estão daquilo que é desejado deles. Então, assim, também estou pessimista por causa disso. Porque, assim, de uma certa forma, é como uma erva daninha. Como é que você faz? Você vai colhendo a erva daninha da grama, mas ela vai nascendo, ela vai nascendo. É uma coisa que não acaba. Então, eu acredito que a única forma, por incrível que pareça, é reeducar essas pessoas que foram doutrinadas para matar, para serem máquinas assassinas, porque é o que elas são, né? Então, como é que você faz? Você dá para elas uma outra história, uma outra perspectiva. Como você chega até elas é o papel do Ocidente. Mas se o Ocidente hoje está glorificando o que eles estão fazendo, então em que momento o Ocidente vai parar e falar, vamos tentar resgatar essas pessoas? Aí vão chamar de colonização. Vão chamar de que os Estados Unidos está tentando colonizar, que Israel está tentando colonizar. Então, é um lose-lose situation, né? Porque se você tenta mostrar um outro lado, você está colonizando, né? E então, para você se mostrar humano, você apoia, mas a sua missão humanitária é apoiar o sanguinarismo desses grupos, não tem explicação. É o que veio antes, o ovo ou a galinha. É isso que eu quis te dizer naquela época. Uma coisa que eu lembrei, quando que eu cheguei aqui, todo mundo, quando que eu falava, eu sou iraniana, pessoas falavam, você fala árabe. Assim que sempre eu explicava com toda paciência, porque eu percebi que aqui brasileiros acham tudo o Oriente Médio fala árabe. Mas temos Irã, temos Tajiquistão, Paquistão, Afeganistão, eles falam persa. Tem algumas diferenças, tem persa pashto, temos persa de outras maneiras, mas persa é nosso idioma. E também, quando que eu lembro uma pessoa brasileira fala para mim, de onde você é? Eu falei, eu sou iraniana, assim. Depois ele falou, vocês falam o quê? Eu falei, a gente fala persa. E a gente conversamos, ele falou, na Bíblia, temos sobre povo persa. Mas será que ainda existe povo persa? Eu falei, sou eu, que estou aqui no Brasil, eu sou persa. Então, às vezes, até brasileiros não sabem que ainda temos esse povo. Eu acho que é falta de educação mesmo, de conhecimento. E 79 estava Irã. Quem que colocou essa mudança foi Reza Shah. Primeiro, porque quando que Império Qajar acabou, e Reza Shah foi o primeiro rei que levantou para ter um país mais secular, um país mais moderno. Estamos falando sobre quase 100 anos atrás, quando que Reza Shah ficou no poder e mudou o nome da Pérsia para Irã. Então,
com família Pahlavi, que colocaram esse nome, Irã, com vários motivos, que tem um significado, Irã, um nome feminino. Colocaram nossa terra com esse nome por causa das mulheres, que é isso. Então, Pérsia virou Irã, mas cultura persa, estamos falando quase 2.500 anos antes de Cristo. Então, temos primeiros religião que cresceu de lá, que é Zaratustra, profeta. Então, podemos falar muito, uma cultura milenar que existe dentro do nosso país, cultura que a gente está carregando até hoje. Estamos lutando pela nossa cultura. Estamos, na verdade, estamos perdendo vida desde que muçulmanos árabes invadiram nossa terra. Estou falando sobre 1.400 anos atrás, quando cresceu o islamismo, o profeta Muhammad. Então, eles atacaram e invadiram árabes, muçulmanos, mataram muitos homens persas e casaram com mulheres iranianas, mulheres persas. Por isso, de obrigatório, eles colocaram até um momento que a gente proibiram que povo persa falar persa. Eles colocaram obrigatório, a gente tem que falar árabe. Mas por causa que a gente tem bastante poesias, poetas antigas, livros persas, e continuando, pessoas estavam lutando pela essa cultura. Então, não conseguiram mudar nosso idioma e tirar nossa cultura. Até hoje, até esse momento, a gente está lutando por isso. Mais 47 anos, eu acho que o regime islâmico, como que você até falou sobre mortes, que é guerra, uma guerra tão grande que não está falando sobre pessoas que estão mortas esses dias. O regime islâmico cada dia está fazendo execução dentro das cadeias. 15, 20 pessoas por dia executada. Todos são menor de 30 anos. Às vezes, tem adolescentes, 16, 17 anos, executada, porque eles foram manifestando pacíficos. Então, não sei, até não temos palavra para falar o que esse regime está fazendo dentro do Irã, com esse tipo de povo, com essa cultura que eu acho que não é só para o povo do Irã, essa cultura é para todo mundo. Porque a civilização começou de lá. Então, tudo nós temos que respeitar essa parte do mundo e lutar pela essa cultura que não é só para Irã, para todo mundo. Máximo, você esteve aqui nesse encontro lindo e você usa sua voz, a sua arte nas redes sociais. Qual a importância de transformar toda a sua experiência de vida em voz e incentivar outras mulheres? É muito importante que todas as mulheres façam esse posicionamento. Hoje em dia, com todos os limites que a gente tem, por exemplo, eu posso falar sobre meu país, que as mulheres, todos são condenadas pelo silêncio. Então, para a gente é importante, quando que temos essa liberdade para falar, para esclarecer muitas coisas sobre a situação das mulheres, como que eles estão passando, ainda mais especial sobre mulheres do Irã que estão sofrendo muitos anos, 47 anos, pelos direitos básicos delas. Então, quando que eu tenho voz, quando que eu tenho liberdade, de obrigatório, eu coloco para mim esse de obrigatório falar e publicar e sempre falar sobre esse assunto que as mulheres estão condenadas pelo silêncio, estão torturadas, estão machucadas e estão ficando mortas pelos seus direitos básicos. Então, isso é muito importante a gente falar e usar essas redes sociais, compartilhar tudo essa informação para chegar para a maioria das pessoas. Para não ficar
ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Máxima, você veio ao Brasil, sobretudo, em busca de liberdade, né? De poder usar seu cabelo desse jeito. A gente tem que lembrar que o Irã é um país hoje, sob a República Islâmica, onde a mulher não pode deixar uma mecha de cabelo. Mulheres foram executadas por não usarem o hijab, apenas por isso, por deixarem passar uma mecha ou vestirem um vestido de noiva, ou seja, modos ocidentais. E é um país gigantesco, né, quando você olha no mapa, como ele é grande de extensão, e uma coisa impressionante que todo mundo acreditava que com essa guerra e com a força dos americanos, o regime e a oposição interna, eles iam rapidamente aderir aos americanos e aderir a esses que vieram lutar contra o regime terrorista, né, atual da República Islâmica, e essa adesão não aconteceu, né, não está acontecendo. E eles continuam, como você disse, matando opositores, matando rebeldes, matando quem se manifestou, matando jovens. Quantas mulheres jovens, né? Quer dizer, e só quem é informado sabe disso. Quer dizer, ao mesmo tempo eu te pergunto, você não fica indignada de ver que o mundo não se indigna contra isso, que é realmente assim uma matança absurda, né? Como as pessoas não falam em relação a isso e como as pessoas de repente também não festejam que esse regime possa estar sendo esse país possa estar sendo libertado da República Islâmica. Você acredita que isso possa acontecer e que o resto da população vá aderir e de alguma... Como na Revolução Francesa, né? Como é que quando foi que o regime do rei caiu? Quando, na queda da Bastilha, não só os prisioneiros que estavam na Bastilha, mas o povo que estava na rua, a burguesia ascendente, todo mundo aderiu. Pode haver uma adesão assim? Como você vê isso? Eu estou vendo por olhar do povo do Irã, eles têm bastante esperança. A gente tem esperança que o regime vai cair, com certeza. Depois até Ali Khamenei, mataram Ali Khamenei, a gente ficou mais ainda com esperança. Só que a gente sabe muito bem esse regime até onde, até assim, último arma ele vai usar. Último missas, ele vai atacar para não vai desistir. Então, eles são assim, porque eles são terrores, eles querem dar esse medo para o mundo. Eles sempre falaram isso, eles ensinaram para a gente, desde criança, nas escolas, que a gente tem inimigos, a morte Estados Unidos, a morte Israel, judeus são sujos, impuros. Então, eles sempre educaram, colocaram essas coisas na nossa cabeça como criança, eles fazem sempre lavagem cerebral. Eles sabem o que estava fazendo com o povo para esses dias. Então, tem muitas pessoas, não tem muitas pessoas, podemos falar hoje em dia, talvez 5% o povo do Irã está ao lado do regime. E a maioria são contra do regime. Por isso a gente está sofrendo, por isso estão lutando. Mas a gente não temos nada de lutar. Poder está na mão deles. Mas com tudo isso, o povo do Irã sempre a gente tem história que sempre lutamos, sempre temos esperança para que esse regime vai cair. Nenhuma ditadura ficou, com certeza que eles também vai cair, só que é pena que a gente está perdendo muitas vidas. E eu espero que o Israel ou Estados Unidos acaba mesmo e antes de parar essa guerra, eu espero que o regime caia. Não param agora. Todo o povo do Irã esperando isso. Mesmo que estão bombardeando, é uma situação muito difícil. Mas eles estão brindando dentro da casa que vai ser último, vai acabar esse regime.
Então, uma situação bem complexa que está acontecendo dentro do Irã e povo que estão sofrendo mesmo de guerra, mas com uma esperança bem maior, podemos falar. A gente tem essa esperança. E sobre a história das mulheres, hoje em dia, até eu não falo sobre minha história, porque eu já fui também, já me levaram para cadeia, delegacia, por causa de vestimento, de fios do cabelo. Então, essas coisas não vou falar, porque hoje tem outros motivos para falar sobre o povo do Irã que estão sofrendo. Eu saí do meu país, não foi decidir sair, eu vou voltar, vou para lá, para cá. Não, por obrigatório, eu estou no exílio mesmo. E muitos iranianos estão no exílio por causa desse regime. Não é fácil, mas estamos lutando para o povo chegar a esse paz para nossa terra. Eu acho que se chegar a esse paz e Oriente Médio, porque tudo que Carol falou, para mim, você está falando sobre histórias, mas eu passei tudo isso, sobre Yasser Arafat, sobre Hezbollah, tudo isso, a gente olhava no TV, tempo todo eles estão falando sobre essas pessoas, grupos terroristas. A gente viveu 47 anos sob controle desse regime. Então, eu passei 29 anos dessa situação, como uma mulher ainda pior, ainda mais limitado pelos direitos básicos delas, que a mulher é metade do homem, mulher não pode mostrar cabelo, não pode mostrar corpo, e muitas mulheres perderam a vida delas só pelo que são mulheres, porque só existe mulher. Eles nasceram mulher. Uma coisa que nunca foi da nossa cultura. Mulher sempre foi valorizada da Império Pérsia. A gente tinha rei, rainha na monarquia. E nossa cultura é monarquia. Nosso país, nome do nosso país é Irã, é feminino. Então, sempre foi valorizada. Infelizmente, 47 anos, eles acabaram com nós, mas eu acredito que a cultura sempre vai vencer. Karen Zoco. Tem aí? Desculpa, não vi. Então tem uma fila. Boa noite. Fala um pouco mais alto, por favor. Boa noite a todos. Eu vim prestigiar uma pessoa que eu admiro muito, que é a Carol Maluf. Eu tenho acompanhado de perto, acabei de voltar do Oriente Médio. Meu esposo é chinês, então tem que fazer conexão, né? E assim, eu entendo muito pouco, tenho acompanhado ela muito nas redes sociais. Eu trabalho num banco que a presidente é mulher, que é o Banco do Brasil, que é a Tarciana Medeiros. A minha diretora, obviamente, é mulher. E uma coisa que tem me incomodado muito no Brasil, desde a pandemia até agora, já se passaram aproximadamente 6 anos, os casos de feminicídio aumentaram 34%. Isso é dado real. Gente, eu estou incomodado. Independente da minha orientação sexual, eu estou muito incomodado com isso. E aí eu tenho uma pergunta para todas as convidadas, né? Para Ana Beatriz, para Máxima, desculpa se eu errei o nome, e para Carol. A pergunta é o seguinte: diante do aumento dos casos de feminicídio e violência contra a mulher, como o empoderamento feminino pode ser transformado em proteção real e políticas efetivas para a diminuição dessa porcentagem? Quem quer começar? Ana. Olá, qual é seu nome? Desculpa. Lucas. Veja bem, esse número assustador que nós temos de feminicídio no Brasil, ele ainda é pequeno, perto do número ainda maior de mulheres que vão sofrendo violências diárias. Porque o que eu costumo dizer é que o feminicídio, ele é o último grau da violência contra a mulher. Que aí você matou, acabou. Mas antes de matar, aquela pessoa já vinha num processo de violências anteriores. Ela já apanhava, ele já gritava com ela, ele já a cerceava de ter uma carreira, de ter amigos. E o número de mulheres que nós temos hoje em situação de violência
é muito grande, né? E é uma violência que ela não é só doméstica, ela também acontece dentro das organizações, né? Então, você mesmo citou o Banco do Brasil, que foi notícia há pouco tempo atrás, casos de assédio sexual dentro do Banco do Brasil. Como eu trabalho com organizações, com cultura organizacional e até sou embaixadora de uma organização que recebe denúncias de mulheres, o que eu posso te dizer é isso. A educação ainda é um caminho e a gente tem que parar de ver a educação como algo romântico. Porque as pessoas veem a educação como algo romântico e distante, então elas pensam assim, isso não vai resolver. E, na verdade, vai. Porque a educação ela não é só, além da educação da criança, ela é um processo permanente que o próprio Estado pode fazer, através de campanhas, através de um diálogo mais franco com os homens. A violência contra a mulher, o machismo, a misoginia, ele é um problema dos homens, não é um problema das mulheres. Porque até as mulheres que acabam, de alguma forma, se envolvendo nesse sentimento tóxico, porque nós temos mulheres que são misóginas, nós temos mulheres que são machistas, ainda assim, proporcionalmente, ainda é um problema do outro lado. Então, quando a gente conversa só com as mulheres, olha só para as mulheres, aí você vê campanhas de combate à violência para a mulher construídas para mulheres. Aí você vê organizações que querem combater a violência contra a mulher só trazendo para dentro da organização mulheres. Você só está falando com as mulheres. E você não está conversando com o outro lado. Então, um problema atual do feminismo hoje, que o feminismo não é perfeito e ele vai mudando ao longo da história, ele é plural, não existe um único feminismo, existem vários, mas de uma forma geral, eu acredito que o que precisa mudar é trazer o homem para dentro, como parceiro, como diálogo. O homem ele precisa estar ao lado. Quando a gente cria essas relações onde a mulher está de um lado, o homem está do outro lado, e o diálogo às vezes se torna tão agressivo que até o homem que poderia ser solidário, ele também se afasta, isso é muito ruim. Então, eu acho que a gente precisa construir uma educação para trazer os homens para essa questão, que é uma questão humanitária, né? É uma questão humanitária. Nós precisamos de um marketing institucional que coloque essas organizações como um espaço onde os homens também são bem-vindos para o diálogo, né? E investir em educação. O Estado brasileiro, ele tem a tal medida protetiva. Recentemente, eu fui ver os dados desse número expressivo de feminicídios que você colocou, 13,4% são mulheres que estavam com medida protetiva. Então, até a mulher que procurou o Estado e ela conseguiu como recurso uma medida protetiva para que o agressor não chegue perto dela, ela morre. Porque o Estado não dá conta, estruturalmente falando, o número de policiais que nós temos, o número de delegacias. Então, são dois caminhos. Além da educação, a gente precisa fortalecer o aparato policial, né? Investir mais na formação dos nossos policiais para que esse policial consiga lidar com essa situação. Ele é um agente público, ele é um profissional, e eu acho péssimo essa campanha difamatória contra forças policiais. A polícia ela tem problemas porque toda organização tem problemas. Não existe uma única organização, seja privada ou estatal, que não tenha problemas. Agora, se você tem uma organização onde determinado problema ele é recorrente, a culpa não é do agente, a culpa é da cultura daquela organização. E quem que constrói a cultura de uma organização estatal? É o próprio Estado. Então, o Estado tem falhado na formação, precisa investir mais. A gente precisa preparar os policiais para lidar com situações concretas de violência.
Mas, de outro lado, há muitas mulheres que se dizem felizes no sentido de, olha, eu liguei, o policial me atendeu. Então, entre aquelas que reclamam de que a situação, que o agente público não conseguiu responder da melhor forma, e aquelas que elogiam o trabalho do agente público, ainda aquela que elogia a maioria, né? Mas é fato que a gente tem também um problema técnico das nossas polícias para preparar melhor. O número de delegacias da mulher ainda é pequeno. Eu, Ana, não sou contra a Delegacia da Mulher, muito pelo contrário, eu acho que é excelente, é uma das melhores criações da Polícia Civil. Mas, às vezes, a Delegacia da Mulher está longe e ela tem uma outra delegacia perto que não é a Delegacia da Mulher. E aí ela chega para fazer uma denúncia, mas vai para a Delegacia da Mulher. Não, ela precisa ser atendida ali. Então, a gente precisa também exigir dos nossos governantes uma política pública para abraçar essa frente policial, para abraçar essa polícia civil e essa polícia militar também, né? Eles não são nossos inimigos, eles estão para nos proteger. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma história de muito carinho e de muito respeito pela Polícia Civil, porque foram delegadas mulheres que me apresentaram a realidade da violência contra a mulher, né? Que me explicaram o que acontecia, como acontecia. Então, se eu for contar a minha história, a minha formação como feminista, eu tive nas delegadas mulheres professoras. Elas foram minhas professoras. Então, significa que tem muita gente boa, capacitada, disposta a trabalhar na defesa da mulher. A gente precisa de mais investimento e precisa de exemplo. Recentemente, houve um evento em Brasília onde ia se discutir políticas públicas para as mulheres, um evento do governo federal, no qual estava presente o presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e o cerimonial do evento convidou todos os homens que estavam presentes para irem para outro lugar acompanhar o presidente. E as mulheres, sejam jornalistas ou especialistas que estavam lá, ficaram de fora desse encontro com o presidente. E era justamente um evento para discutir e para fomentar uma política pública para as mulheres. Então, perceba, nós precisamos de mais exemplos positivos. Isso é muito importante. Ana Beatriz, você está aqui hoje presente como uma voz judaica e como orientadora e fala de direitos humanos. O que representa hoje é ensinar sobre desinformação e educação? Olha, significa preparar as novas gerações para essa realidade das mídias sociais, essa realidade tecnológica, que pode ser usada, sim, de forma benéfica para o conhecimento, mas também tem sido usada para desinformação, para disseminação de discurso de ódio contra judeus, contra negros, mas agora a gente vê também contra mulheres, né? Essa onda de trends misóginas. Então, preparar os mais jovens para que eles consigam usar essa tecnologia para potencializar valores, né? Valores que eles aprendem com suas famílias, com seus professores, né? E sejam agentes multiplicadores de uma cultura humanística, de uma cultura de paz. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. A trajetória, da onde você veio. Não, teus pais. Você não nasceu no Brasil, você
Sim. jornalista da Globo. Eu nasci Você também no- tem uma Eu trajetória. nasci no Brasil, mas minha mãe é nascida na Síria, em Então, Alepo, lá vem. e ela saiu com 7 anos quando botaram fogo no gueto judaico e o pai dela, que tinha uma sociedade com um árabe cristão, eles vendiam, fabricavam prata, colocou 8 filhos e minha mãe era menor num trem para ir para o Líbano. E eu sempre pergunto, e como foi? Maravilhoso. Como assim, mãe? Maravilhoso. Você chegou lá e era lindo, tinha o mar. Ela ficou 2 anos, ela era menor, né, sem ver os pais, que depois vieram, e aí depois foram para Colômbia, Estados Unidos, de novo, Colômbia, Brasil, e aqui ficaram. E meu pai é nascido no Brasil, mas o pai dele era da Bessarabia e minha avó, do lado paterno, era da Rússia. Eu sou essa mistura, meio Ashkenazi, meio Sefaradi. E preciso dizer que quando eu cheguei em Israel, vocês falando, assim, meu sonho era conhecer o Irã, meu sonho era conhecer o Turquistão. Eu aqui com a fortuna imigramos para Israel, jovenzitas, e eu via toda aquela cultura árabe. A gente não saía do chuque, a gente andava de bata, de vestido. O professor da universidade me chamava de cigana, porque eu tinha um cabelo até aqui, eu andava com panos, com medalhas, eu não era nada clean. Sempre admirei a cultura árabe e eu sempre acho que com debates onde a gente ouve o outro, a gente conhece outras culturas, a gente não só aprende a admirar, a conviver, mas também a dialogar, né? Como você falou uma coisa muito importante, Ana, que nesses debates todos a gente está sempre falando para a galera nossa. Né, o homem não está incluído, né, o homem não está, né, uma vez teve lá na Febraban a ex-presidente do BMG, a Karina Buttoni, acho que é o nome dela, ela falou uma coisa muito interessante, que ela fazia no banco umas rodas de conversa, né, de assuntos que estavam pegando. Então, teve a passeata gay na Paulista, então eles falaram sobre o respeito aos LGBTs e tal, e ela falou, eu faço de vez em quando, eu promovo umas rodas de conversa. Eu gosto dessa palavra, assim, porque debate ou painel já é algo mais formal e tal. Se tivesse mais conversa, né, se tivesse mais escuta, eu acho que tudo seria diferente. E também, refletindo um pouco sobre as trajetórias de vocês, uma coisa que eu vi é que todas vocês têm um impacto social no que vocês fazem, nas falas de vocês, nos trabalhos, e são sempre mulheres, e há muito mais mulheres nesse trabalho de elucidação, nesse ativismo, do que homens. Por que será, hein, Carol? Mona, eu ia falar justamente isso. Não sei quantas pessoas acompanham Instagrams ou olham. E se vocês olharem mundialmente, quem está à frente do diálogo sobre o Oriente Médio são mulheres. Então, você pega nos Estados Unidos, você tem 3 ou 4 mulheres influenciadoras que estão falando muito sobre o assunto, você pega na Europa e você pega no próprio Oriente Médio. E é incrível como, nessas horas, a coragem da mulher, ela é geometricamente maior do que a dos homens, porque eu sinto sempre que os homens têm um pé atrás, porque eles têm medo de perder alguma coisa. Eu acho que a trajetória feminina é uma trajetória de tantas perdas que você passa a ter mais coragem, né? E os homens estão sempre tentando perder menos. E as mulheres não têm. Então, hoje, você vê muita gente falando de questões políticas, são mulheres. Por que elas fazem isso? Porque elas não têm... É uma minoria, eu diria, que vou usar uma expressão bastante feia, elas não têm o rabo preso com ninguém. E os homens, historicamente, têm muito rabo preso. Então, eu acho que o papel da mulher, historicamente, sempre foi fundamental. Pena que ele foi tão pouco registrado nos livros de história. As figuras femininas que mudaram o mundo, né?
E quando a gente brinca aquela coisa de atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, essa frase não nasceu do nada. Nada nasce do nada, não existe nasceu uma frase, ela tem sempre um porquê. E eu acho que as mulheres fizeram as grandes revoluções. Quanto tempo vai levar para a humanidade entender isso, eu não sei. É uma grande dúvida que eu tenho, mas hoje eu vejo nas mídias sociais, no mundo virtual, as mulheres com uma participação muito maior do que a dos homens. Eu acho que pelo menos a gente tem alternativa. Filho do Shah, quando que a família do Mohammad Reza Shah saíram do Irã no ano 1979, que aconteceu a Revolução Islâmica, e família tudo saíram. E eles nunca poderiam voltar, porque por causa do regime. O filho do Mohammad Reza Shah, que chama Reza Shah, nome dele, ele, desde o primeiro dia, ele está lutando pelos direitos do povo do Irã. E sempre apoiou, sempre estava falando em público, porque eles são de uma família monarquia. Então, além dele, o mãe dele, que é rainha do Irã, que é Farah Hediba, nome dela, até ela veio no Brasil alguns anos atrás, antes da Revolução Islâmica, rei e rainha do Irã vieram aqui no Brasil. Farah Hediba até hoje está viva. Espero que um dia até ela voltar para o Irã mesmo. Mas Reza Shah, filho do Mohammad Reza Shah, está falando que eu sou líder para acontecer essa transformação de passar do regime islâmico para chegar um momento que o povo do Irã fica livre. Ele nunca falou que eu sou rei do Irã, nunca falou sobre esse nome, sempre falou que eu vou ajudar o povo do Irã para chegar a esse momento que conseguiram fazer uma eleição com liberdade, votar com liberdade, com candidatos que o povo mesmo vai escolher, com qualquer lado, qualquer partido, porque hoje em dia não existe isso no Irã. Então, ele está ajudando sempre. Mas quem que vai decidir é o povo do Irã, que vai querer a monarquia ou vai querer a república. Pode acontecer, mas eu mesmo acho que vai ser monarquia, porque sempre foi da nossa história persa. Mas ele está tentando tudo, ajudando tudo para conseguir cair esse regime. Eu queria voltar ao livro da Carol, você falou rapidamente, disse que poderia contar um pouco desse livro que você escreveu, Destinos Deslocados, né, que fala de imigração. Eu não sei com que idade você chegou, mas de qualquer forma, sempre adaptação num novo país, uma nova cultura é algo diferente, né? E também perguntar novamente para a Máxima como é que foi a adaptação dela, né? Ela já fala quase que um português que dá para entender tudo, né? Não é fácil você adquirir uma nova língua, mas você teve que mudar de profissão e tal. Mas vamos primeiro a Carol com o livro, Destinos Deslocados. Enfim, eu escrevi esse livro porque eu sempre senti que eu não pertencia. Depois que eu imigrei, eu acho que é um sentimento que o imigrante carrega para o resto da vida. Esse sentimento de não pertencer. Porque se eu voltasse hoje para o Líbano, eu não poderia dizer que eu sou uma libanesa do Líbano, porque eu não conheço aquele Líbano. Eu não vivi aquele Líbano para o qual eu estaria voltando. E eu não nasci no Brasil, então eu não carrego essa raiz comigo. Então, é a famosa terceira cultura, né, que a gente chama, que é a third culture, que você nunca vai se sentir em casa. E então eu sou, sim, libanesa, sou brasileira, mas também, se alguém me pergunta de onde eu sou, eu costumo dizer que eu sou do mundo, porque eu não tenho muitas raízes. E quando eu escrevi o livro, era porque eu queria muito que os meus filhos tivessem essas raízes que eu nunca tive.
Porém, o Brasil sempre me surpreendeu. Eu sempre tive uma grande curiosidade em relação ao Brasil, até hoje um pouco menos, mas ela existe ainda. Sempre no Brasil, aliás, sempre fora do Brasil, quando você se apresenta, as pessoas costumam se apresentar. Meu nome é John, eu sou engenheiro, ou eu sou médico, né? Aqui no Brasil é assim, meu nome é Fábio, eu sou filho de italianos. Meu nome é George, eu sou bisneto de alemães. Meu nome é Maria, minha tataravó era italiana. Então, eu sempre fiquei muito curiosa em saber quanto tempo leva para alguém ser brasileiro, ponto. Né? E isso sempre me chamou muito a atenção. E eu acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil. Essa falta de amor à própria identidade brasileira. E quando eu escrevi o livro, era para tentar entender quantas gerações são necessárias para que você se sinta filho da nação que você nasceu. Quando isso acontecer, eu acho que grande parte dos problemas do Brasil vão ser resolvidos. Então, de novo, nós voltamos à questão da educação. Enquanto o brasileiro não te... Porque é muito interessante. Você vai, por exemplo, você anda em Nova York, e aí você vê aqueles gyros, sabe? Aquele negócio de carne que fica rodando. Ou você vai num deli, né? E tem aí... Todos têm uma bandeira americana, e eles falam assim para você, I am American, I am American. O cara chegou faz 2 anos, but I am American, né? Aqui, a tataravó chegou e... minha tataravó era alemã, tá? Só quero deixar bem claro que, tudo bem, eu sou brasileiro, mas, na verdade, eu sou alemão, né? E isso é uma coisa muito específica do Brasil, porque eu já viajei para vários países da América Latina e eu não sinto isso. Então, talvez seja porque nós somos um grande caldeirão, tá? Então, nós continuamos carregando isso, ou porque ainda não fomos educados para acreditarmos que somos brasileiros. E, então, quando eu escrevi o livro, era justamente uma preocupação com os meus filhos, que eu precisava que eles se sentissem brasileiros e que eles sempre teriam um lugar para voltar, que é uma coisa que me falta até hoje e que eu acho que eu nunca vou ter, essa sensação de pertencimento. Né? Eu pertenço aos meus amigos, eu pertenço às pessoas que me cercam, mas eu ainda não sinto que eu pertenço a lugar nenhum. Então, é por isso que eu escrevi o livro. Legal. E Máxima, você, conta pra gente, como é que foi mudar de profissão, fazer outra coisa, aprender uma língua? Quem te recebeu aqui? Ninguém. Eu venho com minha irmã, meu cunhado, nós 3 juntos. A gente não conhecia ninguém, nem família, nem nada. Sem falar português, começar tudo de zero. Eu cheguei, tipo, um mundo totalmente diferente onde que eu morava. Eu sabia que vai ser muito difícil. Eu mesmo me preparei para tudo que podia acontecer para mim, porque eu já tinha meu trabalho, eu já estudei, minha família, tudo, a gente somos muito de família. Eu estava morando dentro da casa da minha mãe, meu pai, mas larguei tudo, começar tudo de novo, com 29 anos, totalmente diferente. Quando que a gente chega, quando que era criança, você vai estudar, você vai ter amigos, muitas amizades entre esses anos, mas eu cheguei a um lugar que não tinha nenhum amigo, nenhum conexão, nenhum contato, então foi difícil. Primeiros anos foi difícil, até eu pensei que, será que eu posso voltar? Será que, sabe, você coloca muito culpa, que você perdeu tanta coisa e momentos difíceis, você vai pensar por que eu fiz isso? Mas tem uma coisa maior, que você vai ver, nossa, eu estou viva. Pelo menos eu estou aqui, eu estou viva. Porque
poderia ser morta dentro do meu país. Sempre minha mãe fala, se você estava até hoje no Irã, com certeza que você estava morta. Ou você estava na cadeia, a gente visitava você na cadeia. Então, é isso. Eu acho que na verdade, quando eu cheguei aqui no Brasil, pessoas não sabiam muito bem sobre Irã. A maioria dos brasileiros fala para mim, primeiro pessoas que eu conheço do Irã é você. Eles não têm muita informação sobre Irã, porque aqui não tem muitos iranianos. Hoje em dia ficou mais, mas quando que eu cheguei aqui estava bem pouco. Então, explicava, falava muito, eu no meu Instagram, tudo sobre nossa cultura, sobre nosso idioma, porque eu larguei tudo minha vida lá e venho aqui. Foi grande informação que cada pessoa falava, nossa, eu não sabia isso, tanto isso que existe no mundo. Pessoas não têm muita informação. Mas eu posso falar, hoje, com todo orgulho, eu falo, eu sou iraniana brasileira. Eu queria ir na Austrália primeiro. Quando eu tinha 24 anos, eu e minha irmã queremos para a Austrália, mas momento, porque a Austrália sempre está pedindo pessoas com meu também faculdade que eu passei, Business Management, eles pediram essas pessoas, mas não deu certo, demorou bastante, então eu falei, deixa para lá, eu vou ficar no Irã, vou lutar, vai melhorar a situação, e não melhorou. E minha irmã casou com o marido dela. Ele uma vez veio para o Brasil, em 2009. Ele veio com mãe e irmã dele, conheceram o Brasil como turistas. Quando que ele estava voltando, ele chorou no aeroporto, até porque gostou muito do Brasil. Quando que nós três decidimos sair do Irã, por um perigo que estava para a gente, e ele falou, vamos para o Brasil. Então, começamos a organizar, a gente começou a estudar 8 meses português, começamos a programar e depois saímos do Irã. Quando que cheguei aqui, eu não tinha tanta informação sobre o Brasil, mas hoje em dia eu falo que bom que eu aguentei tudo que estava tão difícil para mim, outro idioma, outra cultura, outro ambiente. E hoje eu posso falar, o povo do Brasil são incríveis. Eu que não falava português, e até eles falaram comigo com pantomime. Eles queriam só comunicar comigo. Não estava importa, eu não estou entendendo, mas eles queriam falar comigo. Então, para mim, Brasil, uma terra que dá para mim voz, dá liberdade. Então, aqui é minha terra, porque eu sou livre. Eu amo meu país, eu espero que meu país fique com paz, vai voltar tudo liberdade para o povo. Espero que vocês tudo vai conhecer Irã, um país milenar de cultura. Então, mas aqui também, Brasil, para mim, é uma terra sagrada, como uma mulher. Você falou a respeito do brasileiro se sentir orgulho de ser brasileiro, né? Mas eu vim para o Brasil com 3 anos de idade e sempre escutei que o Brasil é o país do futuro. O Brasil é conhecido como o país do samba, do carnaval, do futebol. É tudo coisa assim, só diversão. É um país que parece que aqui é um circo, né? E agora o Brasil é conhecido como corrupção, enfim. Não existe, talvez, orgulho do brasileiro dizer que é brasileiro. Ele prefere dizer que é filho de não sei quem, que o avô veio de não sei de onde. Eu acho que é esse que é o problema do brasileiro. Então, mas o que vem antes, o ovo ou a galinha? Essa é a grande pergunta que eu continuo me fazendo, e eu não tenho a resposta. Eu não tenho a imagem que o país tem que passar para fora das fronteiras, entendeu? A imagem, e quem faz a imagem é o governo, enfim, é uma série de coisas. Então, enquanto filme antigamente brasileiro era por chanchada, não tinha um filme sério, um cinema sério.
teatro era só teatro de, sei lá, de revista, né? Então, é uma imagem que o Brasil tem lá fora e que dificilmente o pessoal tira. Então, mas o problema é assim, eu acho que a culpa é sempre do Estado, porque a imagem que o país reflete lá fora é o que o Estado daquele país manda para fora. E eu acho que nós ainda não tivemos um Estado que representasse o Brasil à altura que o Brasil merece ser representado. E que mostre que nós, por exemplo, nós sempre tivemos o melhor sistema bancário do mundo. Nós tínhamos, na década de 80, o melhor sistema de correios do mundo. Quando eu falava isso lá fora, ninguém sabia. Então, como é que você exporta esse tipo de informação? É o Estado. É o Estado que faz isso. E de novo, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Quando nós formos capazes de ter um Estado competente, nós vamos ter isso. Mas continua sendo a população que tem que tomar essa decisão. E, de novo, a única forma é a educação. E como você muito bem disse, Ana, existe uma tendência a se romantizar a educação. Não há nada de romântico na educação. Há muito mais de científico do que romântico, né? Então, nós temos também um sistema de educação aqui que ainda não permitiu, e você deve saber muito mais isso, ter estudado muito mais do que eu, que a educação fosse uma coisa levada mais, eu diria, a sério, menos ideológica, porque ela tem sido ideológica há muito tempo. Acho que desde a época do Império, né? Então, nós temos um histórico problemático na educação do Brasil. É uma coisa muito difícil de entender e responder, porque até hoje eu não sei também. Eu me pergunto todo dia isso. Mona, você que intermediou essas mulheres, e você é especialista em jornalismo, com toda a sua experiência também de redes sociais, qual que é a importância de promover eventos como este, tanto para a desinformação hoje no mundo atual? Eu acho que assim, a coisa mais importante desse evento é colocar junto uma libanesa, uma iraniana e uma judia e ver que elas têm muitos pontos em comum. Ou seja, a gente não falou só de mulheres, a gente falou da guerra, a gente falou da situação da mulher em países com regimes radicais, como a República Islâmica, né? Um regime opressor que oprime as mulheres, que mata uma mulher que deixa as mechas do cabelo fora do hijab, que é aquele véu obrigatório de se usar. Então, isso que eu acho que é o mais importante, você sentar com pessoas de culturas diferentes e ouvir o que elas têm a dizer. E é pelo diálogo que a gente se entende, né? Não é pela guerra, não é pela luta, não é pela briga. Concluímos a edição de hoje, reforçando o nosso compromisso em trazer informação, reflexão e diferentes perspectivas sobre a realidade de Israel e do povo judeu. E obrigada por nos acompanhar até aqui. Continue conectado com a nossa programação. Informação de qualidade, cultura, história e atualidade. Tudo isso você encontra na TV Judaica. Baixe o aplicativo da TV Judaica no seu celular, disponível na Apple Store e Google Play. Também estamos presentes nas principais Smart TV, em suas lojas de aplicativos, e na Soul TV no canal 121. É fácil, rápido e totalmente gratuito. Aproveite e acompanhe também nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lá você encontra entrevistas completas, reportagens exclusivas, documentários, bastidores e muito mais. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever para fortalecer ainda mais o nosso trabalho e ajudar a ampliar a voz da comunidade judaica no Brasil. Nos vemos no próximo programa. Até lá! TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira.